Nós temos trabalhado, que é semeando para colher. Cada domingo nós temos falado sobre semeando para colher. Hoje nós vamos falar sobre semeando alegria. E o texto bíblico está em Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Eu quero ouvir as vozes femininas. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Agora os homens. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos juntos? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque independe das circunstâncias a nossa alegria, porque a nossa alegria vem do Senhor. E eu quero te pedir que agora, Senhor, ao meditarmos neste texto, que o Senhor esteja tocando no nosso coração e o Espírito Santo que nos traz alegria esteja invadindo a nossa vida, para que possamos experimentar verdadeiramente a tua alegria. Ministra-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Em que condições foi escrito esse texto? É o seguinte, o apóstolo Paulo estava num churrascão, numa festa. Muito churrasco, bebida, festa, eles estavam com muita alegria, rojões, banda. Então era um momento muito especial que o apóstolo Paulo então escreve, alegrai-vos. Não é nada disso. O apóstolo Paulo estava preso. Ele estava na cadeia. E da cadeia ele escreve, alegrai-vos sempre no Senhor. Isso para mostrar, queridos, que a nossa alegria independe do lugar que nós estamos, das circunstâncias. Então, Paulo está escrevendo isso para dizer, muitas vezes as pessoas têm momentos de alegria em circunstâncias especiais. Mas ele está escrevendo e mostrando que a nossa alegria independe do momento, independe da circunstância, independe da situação. E ele escreve, alegrai-vos sempre no Senhor. E é interessante, eu gosto como começa este capítulo. No capítulo 4, versículo 1, ele diz assim, portanto, meus irmãos, amados, saudosos, minha alegria e coroa. Este coroa aqui não tem nada a ver com as irmãs mais idosas. Esta coroa aqui refere-se aquela coroa de louros que recebiam aqueles que voltavam vitoriosos da guerra, ou então aqueles que depois de uma competição de atletas, então recebia uma coroa de louros. Então ele está dizendo que aquela igreja, aqueles irmãos, eram essa coroa que trazia alegria para o coração dele, resultado do seu trabalho. Então ele começa saudando, irmãos, amados, saudosos, minha alegria. Eu acho muito importante porque isso é um quebra-gelo da forma de saudação. Eu fico pensando, aquele que está na cadeia, de repente tem um coração amargo. No caso dele, muito especialmente, porque ele estava preso injustamente. Poderia estar com o coração amargo, reclamando, mas não. Ele faz uma saudação querida, meus irmãos, meus amados, minha alegria. Isto também me ensina, queridos, no contato com as pessoas. É um quebra-gelo quando a gente encontra com alguém e tem essa saudação, meu amado, meu querido. Isto quebra gelo. A gente vai falando com as pessoas e às vezes não tem nenhuma saudação. Eu tomo sempre o cuidado, vocês que recebem minhas mensagens, sempre, ainda que seja de repente uma mensagem rotineira, sempre começo cumprimentando.
Às vezes chega alguém ali que está chegando na igreja, a gente vai, lembrou, Oriel, de ver a questão do estacionamento? Fulano esqueceu de ver isso. Aí eu me cobro. Espera aí um pouquinho, vamos voltar atrás. Boa noite, tudo bem, meu irmão? Como que vai? Então, quando a gente precisa aprender a saudar as pessoas. Às vezes as pessoas vêm até com um semblante fechado, às vezes não está legal, está meio chateado, mas quando a gente tem essa saudação, meu amado, meu irmão, minha alegria, eu penso que isto quebra gelo e nós precisamos aprender isto, muito especialmente nos nossos dias, onde as pessoas estão corridas, onde as pessoas estão cheias de dificuldades, e a gente pode dar uma saudação gostosa. Olá, meu irmão, minha irmã, minha alegria. Não é? Isso daqui a gente já aprende para fazer um contraponto do que nós vivemos nos nossos dias. Nós já nos saudamos, não vão sair do lugar, não. Aí mesmo, olhe do seu lado direito, vamos repetir, não tem problema, seu lado direito, lado esquerdo, sentadinho, e diga, olá, meu irmão, a paz do Senhor, minha alegria, querido irmão, querida irmã, né? A gente aprender a fazer isso. Então, estes 4 primeiros versículos, ele vem fazendo uma ponte do que ele vai ensinar. Se ele já chega, já falando, ensinando, sabe, é como, por exemplo, a gente quando quer ensinar alguém, ele já chega já falando, já descarrega. Calma, vamos preparar o ambiente. Primeiro a gente cumprimenta, a gente saúda, a gente quebra o gelo, agora a gente pode falar o que precisa ser dito. Então, no versículo 4, ele diz, alegrai-vos de quando em quando no Senhor. Alegrai-vos sempre. E aí ele repete, outra vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. Por que este sempre? Porque no Senhor independe. Algumas alegrias, às vezes a gente tem momentos de alegria, a grande diferença é essa. Momentos especiais, numa festa, então a gente fica alegre, fica feliz. Passou aquele momento, volta a tristeza. Mas no Senhor é sempre, esse texto de Filipenses, a carta de Filipenses, ele é proeminente sobre a questão da alegria. Por exemplo, no próprio capítulo 3, versículo 1, ele repete, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Esta é sempre a ênfase da nossa alegria no Senhor. Mas antes de continuar, eu gostaria de falar com os irmãos um pouquinho sobre os ladrões da alegria. O que tira a alegria? É evidente que eu não vou conseguir esgotar toda a lista de ladrões, mas eu quero mencionar alguns. O primeiro ladrão da alegria é o pecado. Em Isaías 59, versos de 1 a 2, diz assim, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, o primeiro ladrão da alegria é o pecado. Quando a pessoa está em pecado, é retirada a alegria que vem do Senhor. Ela fica apenas naquelas alegrias circunstanciais. Mas a alegria sempre, constante, permanente, ela é quebrada. E a gente pode, muitas vezes, notar até na fisionomia das pessoas. Perde aquele brilho, perde a beleza. Às vezes a gente vê, muito especialmente entre irmãos, a gente vê a fisionomia. Às vezes parece até que escurece um pouco, fica um semblante mais pesado, mais carregado, emagrece. Então o pecado tira a alegria do coração da pessoa. No Salmo 32, diz assim, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado, o que quer dizer bem-aventurado? Feliz. Então, feliz é o homem
a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto eu calei, os meus pecados envelheceram. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão e estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então o versículo 4 diz: porque a tua mão pesava sobre mim. Quando está em pecado, a mão do Senhor pesa. E aí vem a tristeza. Versículo 3 diz: enquanto calei os meus pecados, ou seja, enquanto eu deixei os pecados ali sem serem confessados, sem serem colocados diante de Deus, porque aquele que é um cristão verdadeiro, ele tem a consciência do pecado, mas muitas vezes ele se cala, ele permite, ele acusa outras pessoas, ele arruma justificativas, e o texto diz: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Esta é a situação. Mas louvado seja Deus, porque quando nós confessamos a Deus, reconhecemos e confessamos, Ele cura a nossa alma, Ele cura a nossa ferida. Quando Davi pecou contra Deus, ele ficou também num momento muito triste. E aí no Salmo 51, quando ele confessa os seus pecados, ele diz: restitui-me a alegria da salvação. Então é salvo, mas por causa do pecado não tem a alegria do Senhor. E aí ele diz: restitui-me. Deus restitui a alegria do Senhor quando reconhecemos os nossos pecados e o confessamos. Um outro ladrão da alegria está ainda no capítulo 4 de Filipenses, no versículo 2, é a desarmonia nos relacionamentos. E aqui ele fala de duas irmãs, a Evódia, a Evódia e Sintique. Se tiver alguma irmã grávida e estiver escolhendo o nome bíblico, está aí, né? A Evodinha e a Sintiquinha, né? Tem um significado bonito. Evódia é doce flagrância. O significado é bonito. E Sintique é boa sorte. Acontece que essas duas irmãs estavam se desentendendo. Elas não estavam entrando num acordo a respeito de alguns determinados assuntos. E Paulo, olha, pensem concordemente no Senhor. A desarmonia nos relacionamentos causa tristeza. No trabalho, quando há relacionamento quebrado, fica um ambiente pesado, não fica? Quando está ali o pessoal trabalhando, mas tem relacionamentos quebrados. E em casa, quando os relacionamentos estão quebrados, também fica um ambiente pesado. Se isso acontece na igreja, também fica um ambiente pesado. Então, é difícil quando a gente tem esse relacionamento quebrado. Então, era o problema que estava acontecendo ali com a Evódia e com a Sintique. E Paulo chama a atenção, depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas ele chama a atenção daquelas mulheres e diz: pensem concordemente no Senhor. Então, relacionamentos quebrados traz tristeza. Quando dentro de casa os relacionamentos estão quebrados, não tem aquele prazer na hora da refeição, na hora que reúne a família, fica pisando em ovos, né? O que vai falar para que não magoe, para que não entristeça. No trabalho, quando os relacionamentos estão quebrados, a gente fica pisando em ovos, cuidado. Na igreja, fica tomando cuidado. Eu tinha, numa das igrejas que eu pastoreei, eu tinha duas irmãs muito dedicadas, trabalhavam na igreja, mas elas não se entendiam.
Elas não se entendiam. E era um peso para a igreja, um peso para mim. De quando em quando uma ligava para mim. Eu vou dar um nome fictício, não era o nome delas, né? A dona Maria ligava para mim e a dona Maria não se relacionava bem com a dona Sebastiana. Era a dona Maria ligar para mim: oi, dona Sebastiana. Não sou Sebastiana. Imagina, trocar o nome e falar justamente da outra. Se a dona Sebastiana ligasse para mim, eu me confundia, não fazia de propósito. Era o Noidi daquele tempo, já, não é? Já era assim. Oi, dona Maria. Não sou dona Maria. Não é? Então, por que eu já trocava? Mas, sabe, eu estava tão apreensivo com essa situação que mais ainda que afetava a minha troca de nomes. Então, queridos, a desarmonia no relacionamento traz tristeza no coração. Aí no versículo 6, ele fala também de um outro ladrão de alegria. Versículo 6: não andeis ansiosos de coisa alguma. Outro ladrão da alegria é a ansiedade. Ansiedade. Gente que parece está sempre preocupado com alguma coisa, sempre querendo uma outra coisa, sempre não tem paz, não tem alegria. Queridos, todos nós temos a tendência da ansiedade, mas a gente precisa se policiar, se cuidar, e às vezes a gente até acha legal falar: eu sou ansioso mesmo, eu sou ansiosa mesmo. Se isso não faz bem, nós precisamos cuidar. E quando eu digo eu estou admitindo e alimentando algo que adoece o meu coração. Então, em nome de Jesus, eu não quero ser um homem ansioso. Em nome de Jesus, você não deve ser uma mulher ansiosa. A ansiedade, preocupação. O que é preocupação? Alguém diz que preocupação, ansiedade, é pagar o juro de uma dívida que nem foi contraído. Então, a ansiedade faz a gente sofrer por algo que nem aconteceu ainda. Então, a ansiedade faz mal, é ladra. É ladra. Se Deus está no controle, não há motivo para andarmos ansiosos. A ansiedade não provém do Espírito de Deus e nada acrescenta na nossa fé, na nossa vida. Antes, ela é uma sugadora do nosso bem-estar diante de Deus. Então, se alguém dizer: eu sou ansioso, eu sou ansiosa, larga a mão, porque isso não ajuda. Pelo contrário, a ansiedade é uma ladra da alegria. Quer ver um outro ladrão da alegria? Questões financeiras, preocupação financeira. E principalmente aqui no Brasil, a gente está sempre falando de crise, e isso vai apertando o coração. Agora, quem viveu neste Brasil, por mais idoso que seja, sem ter ouvido falar de crise? Desde que eu me conheço por gente, quando eu era bem menininho, que eu ia com o papai, e naquele tempo se fazia isto. Meu pai era ferroviário, então, no dia X do mês, passava o trem pagador, né? E então os ferroviários iam na estação, e aí o trem parava e eles iam entregando os envelopes para cada funcionário. E eu fui muitas vezes menininho com o meu pai buscar aquele envelope, sempre era menos do que se precisava. Não é? Hoje, se fizer isso, o trem só chega à máquina e olha lá. Não é? Não é? Mas sempre a gente via, eu vi que o papai pegava o envelope, dava uma olhadinha assim, ficava meio... Depois ele consagrava ao Senhor, dava dízimo, e Deus sempre supriu. Mas, queridos, nós precisamos aprender que o nosso sustento vem de Deus. Se depender das pessoas, se depender do nosso salário, sabe por quê?
Por mais que nós ganhemos, nunca ele será tudo aquilo que nós gostaríamos de ganhar. Haja visto, queridos, essas roubalheiras todas que têm acontecido, não é de gente que precisa, é de gente que tem muito e não sabe nem o que fazer com o dinheiro. Porque o dinheiro, ele é administrado por por Satanás, por Mamon. Então, ele sempre está querendo sugar de nós a nossa atenção. Então, nós vivemos e somos sustentados por nosso Deus. Quando uma pessoa pensa, eu estou tranquilo porque eu ganho bem, eu tenho bom emprego, às vezes Deus até permite, tá bom, então eu vou tirar para que você aprenda a descansar e a confiar e a ser sustentado por mim. Mateus capítulo 6, versículo 25, diz assim: por isso, eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, queridos, nós aprendemos por esse texto que quem cuida de nós é Deus, Ele nos sustenta. Às vezes eu vejo irmãos que ficam desempregados meses, anos, e Deus sustenta. Não falta o pão, não falta o alimento, vem o suprimento quando nós aprendemos a descansar no Senhor. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque esse é um ladrãozão que quer roubar a nossa alegria. A lista é grande, mas eu vou parar por aqui sobre a lista dos ladrões, porque eu quero falar sobre os antídotos contra os ladrões da alegria. O que nós precisamos fazer contra os ladrões da alegria? Ainda baseado em Filipenses capítulo 4, o primeiro é o auxílio mútuo, é o companheirismo, é esta comunhão. Isto faz muito bem, alegra o nosso coração. É interessante, queridos, que às vezes a gente fala, hoje eu estou triste, hoje eu não vou na igreja porque eu estou triste, eu estou preocupado, estou ansioso. E aí fica em casa. É onde mais alimenta o ladrão. Em Filipenses 4, então, nós lemos no versículo 15. E sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades.
O versículo 10 diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas agora vos faltava oportunidade. A Paulo está escrevendo, falando da alegria que ele tinha de comunicar-se com os seus irmãos. Da alegria, da alegria que trazia para dentro dele, mesmo dentro da cadeia, o amor que ele recebia das pessoas. A tendência da gente, queridos, é quando a pessoa está deprimida, síndrome do pânico, ou esses tipos de enfermidade, é de isolar-se. Não tem vontade de falar com ninguém, não tem vontade de conversar com ninguém. Isso não traz cura. Alguns médicos recomendam, inclusive, quando as pessoas estão assim tristes, procure um amigo, converse com seus amigos, orienta, às vezes até veja fotos de amigos, telefone, se relacione. Isso faz bem para a nossa alma. Ontem eu tive uma manhã muito especial, muito especial. Quando eu fiz o seminário, terminei há 43 anos atrás, com mais 4 de faculdade, são 47 anos. E nós tínhamos um professor muito especial, reverendo Abival Pires da Silveira. Era um jovem ainda naquela época, muito especial, um professor querido nosso. E ele está bastante enfermo. E um dos nossos colegas resolveu homenageá-lo e preparou um almoço lá na primeira IPI de São Paulo para os ex-alunos do reverendo Abival. E nós nos encontramos, vários colegas. Querido, o reverendo Manuel Guerra foi comigo, e na volta ele dizia: que dia especial para mim. Sabe, da gente encontrar aqueles colegas, abraçar. Alguns deles a gente já não reconhecia, tinha quase que pôr um crachá, não é para dizer, porque eu tinha 18 anos, outros, eu era o mais novo da turma, não sei, naquela época eles me chamavam de calourinho, não sei porque hoje não me chamam mais assim, né? Mas eu era o mais novo, e agora ver aqueles homens, algumas esposas levaram o marido e deixavam ali conversando, eles conversavam, riam, nós conversávamos, ríamos, contávamos histórias, lembra daquele tempo, e a gente fazia, mas vocês estão bem para a nossa alma. E eu vou dizer uma coisa, queridos, nós somos privilegiados, sabe por quê? Porque aqui existe uma família que a gente pode conversar, que a gente pode brincar, que a gente ri. Eu gosto, termina o culto, o pessoal não tem pressa de ir embora. Eu peço para os diáconos, não vão embora e não apaguem as luzes. Deixa conversar. Isso faz bem para o nosso espírito, faz bem para a nossa alma. Não é? Faz bem para o nosso espírito, faz bem para a nossa alma, quando a gente pode ter um ambiente gostoso, alegre, quando alguém está triste, telefona, procura, conversa, há uma intimidade. Os irmãos que estão comigo, este ano fazendo 20 anos que eu sou pastor dessa comunidade, 21, 97 para 2018, 21. Então, é difícil a gente não repetir histórias. Mas, graças a Deus, que sempre tem gente nova, eu vou contar só para vocês, viu? Os outros já sabem, né? Quando eu era pastor em Curitiba, trabalhávamos com casais, e na nossa sala se converteu um senhor, sala de casa, um senhor muito grandão, forte. E trabalhávamos com casais, então cada casal tem aquele apelido, né? Cada casal um chama de um jeito, outro chama de outro. E a esposa desse senhor chamava-o de Chuchu. Aí adivinha como que ele ficou conhecido na igreja, de Chuchu. Um dia ele passou de carro com o seu sócio, tinha uma irmã parada na calçada, viu passar e falou: oi, Chuchu! Até ele explicar para o sócio essa história,
Mas sabe, isso mostra a intimidade, a alegria. Não é gostoso quando a gente encontra na cidade alguém, um irmão, e a gente pode, oh querida, a gente se abraça, às vezes é até meio comprometedor, porque um irmão encontra, oh, como que vai, dá um beijinho, se tem alguém conhecido, né? Mas sabe, é esta amizade, esse amor gostoso, que nós podemos desfrutar, e talvez, alguns dias a gente fique assim, não estou muito disposto para ir na igreja, talvez hoje mesmo, alguém aqui falou, eu não estava muito disposto, eu estou triste, estou preocupado, tem tantas coisas. Você veio no lugar certo, porque Deus está aqui, e os seus irmãos estão aqui, para abraçá-los e recebê-los, e dizer, meus amados, meus saudosos irmãos, minha alegria. Este é um ambiente, queridos, gostoso, e Paulo diz isso, olha, estou aqui na cadeia, mas fez-me tão bem. A igreja de Filipos nasceu num momento de dor, mas trouxe muita alegria. A igreja se associou a Paulo, auxiliou, foi parceira de Paulo. E Paulo agora diz, olha, vocês me auxiliaram lá atrás, e mais uma vez, vocês renovam o seu amor. Isso renova a minha energia. Um abraço de um irmão, um olhar de um irmão. O companheirismo, muitas vezes, é Deus usando o nosso braço, a nossa boca, a nossa maneira de abraçar e dizer, permaneça firme, vai firme no Senhor. 1 Coríntios 12, 25 diz assim, cooperam os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Nós cuidamos, amamos. Não é intromissão na vida das pessoas, mas é uma preocupação e um cuidado. Um cuida do outro. Ora, um está mais preocupado, mais tristinho, chega outro. Vamos, motivo, ânimo, motivação, ânimo, coragem. Aí levanta, aí o outro se abate um pouquinho. Não, agora é minha vez, vem aqui, vamos ajudá-lo, vamos alegrá-lo, vamos abençoá-lo. Então, é uma experiência gostosa. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, pelo cuidado, pelo amor, pelo sorriso, pela atenção. E não vamos perder isto em nome de Jesus. Se nós falamos que é ladrão quando há um relacionamento quebrado, é, por outro lado, um antídoto que promove a alegria, é a harmonia nos relacionamentos. E então lá no versículo 2, quando diz lá sobre aquelas duas mulheres, né, a Evode e a Sintique, diz, pensem concordemente no Senhor. A gente precisa muitas vezes abrir mão do nosso entendimento em favor do bom relacionamento. E aqui diz, pensem concordemente no Senhor. Não é a minha vontade, não é o meu querer, mas o que o Senhor diz, mais importante, é o Senhor, é o nosso relacionamento juntos com o Senhor. E é interessante que no versículo 3, ele escreve-se, a ti, fiel companheiro, peço que também que auxilies, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes encontro no livro da vida. Ele está escrevendo para a igreja de Filipe, aos filipenses, e pedindo que aqueles irmãos ajudem estas duas mulheres a se entenderem, a se relacionarem. Por quê? Porque muitas vezes, queridos, a gente tem dificuldade quando há um relacionamento difícil de se acertar. Então nós podemos ser bênçãos e ajudar nesse relacionamento. A semana passada o pastor Ricardo, ele citou um texto, e ele no texto bíblico diz que nós temos o ministério da reconciliação. Ministério da reconciliação. Precisamos tomar cuidado, porque às vezes não temos esse ministério. Às vezes tem um irmão, uma irmã, alguém que duas pessoas que não estão se entendendo bem, e a gente parece que bota lenha na fogueira.
Você sabia disso? Você ouviu aquilo? Você está percebendo? Isso não é ministério da reconciliação. Nós somos chamados para o ministério da reconciliação. Ajudar as pessoas que, porventura, têm alguma dificuldade, seja marido e mulher, seja no trabalho, seja entre amigos, seja entre irmãos. Nós temos o ministério da reconciliação. Por quê? Porque um bom relacionamento traz alegria no coração. Quando você chega num ambiente pesado, você sente o peso, não tem alegria. Mas quando você está entre pessoas que os relacionamentos estão estabelecidos, há alegria, há bem-estar, há gozo. No versículo 7 diz assim, um outro antídoto. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus. Em Colossenses, capítulo 15, versículo 15, diz assim, seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração. Então, destaca a paz de Deus, paz de Cristo. Por quê? Porque às vezes a pessoa, não, eu estou bem, eu estou em paz comigo mesmo. Não é estar em paz comigo mesmo. Não é estar bem comigo mesmo, é a paz de Deus, é a paz de Cristo no nosso coração. Porque a paz de Deus, a nossa paz, ela depende das circunstâncias. Eu estou em paz com uma pessoa até o momento que ela faz o que eu gosto, que ela fala o que eu gosto, que ela me agrade. Pisou no meu calo, opa, essa paz. Mas se é a paz de Deus, mesmo com pessoas que a gente não tem tanta facilidade, porque a verdade é o seguinte, tem alguns irmãos, algumas pessoas, que é uma delícia a gente conviver, é uma bênção. Tem outros que é só o amor, é só a graça de Deus. Então, quando é a paz de Deus, a paz de Cristo, ela está acima das dificuldades que surgem. Não estou em paz somente porque aquela pessoa me agrada, faz o que eu gosto, mas é a paz de Deus que supera as dificuldades. E é interessante, continuando então, um outro antídoto é o cuidado com o coração e com a mente. Diz assim o versículo 7, a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Guarda o coração e a mente. Essa mente, tudo começa por aqui. Começa por aqui. Se a gente não cuidar dela, ela traz muitos malefícios para a nossa vida. A gente precisa trazer a nossa mente, nosso pensamento, em rédea curta. Porque se a gente deixar, ela vai crescendo, ela vai evoluindo, ela vai trabalhando. E de um problema pequenininho, a nossa mente faz aquele problema um gigante. Então, a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente. Precisamos que a paz de Deus guarde a nossa mente. Por isso, queridos, nós precisamos tomar cuidado, policiar. Percebe que a sua mente, o seu pensamento está viajando? Corta em nome de Jesus. Não alimente. Não deixe a sua mente viajar. Não deixe a sua mente produzir problemas para você. Precisamos trazer a nossa mente cativa diante do Senhor. Percebeu que a sua mente está trabalhando de tal forma que não te edifica, que não faz bem, expulsa em nome de Jesus e fala, eu não aceito ficar pensando nessas coisas, porque essas coisas me adoecem. Mas isto, queridos, é constantemente. Por quê? Porque a nossa mente quer sempre trabalhar naquilo que não faz bem. Então, essa é a palavra, queridos, nesta noite. Mas o versículo 8 diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro,
tudo que é tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, fazer essa listinha, e aquilo que não é puro, que não é verdadeiro, que não edifica, que não faz bem, eu elimino da minha mente, do meu pensamento. Quero trazer para a minha mente o que me pode dar esperança. Eu penso que a gente precisaria trabalhar nisso todos os dias, lembrando. Sabe por quê? Porque constantemente a nossa mente quer trazer tristeza. É uma ladra da alegria. Mas se eu trago essa mente cativa diante do Senhor, essa mente vai me dar alegria. Então a nossa alegria depende muito daquilo que está ocupando a nossa mente e o nosso coração. Aí o versículo 5, o versículo 5, ele fala sobre um antídoto, que a tradução aqui é moderação, seja a vossa moderação. Nós não temos no português uma palavra exata para aquilo que está no original, aqui colocado como moderação, na linguagem de hoje coloca como amáveis, mas é no sentido de seja você uma pessoa de notoriedade, de prontidão em dar ouvidos, seja você uma pessoa que tem uma palavra de sabedoria, docilidade, que não revida. Então, está trabalhando nesse sentido do nosso estilo de vida. Uma vida doce, uma vida amável, uma vida prazerosa. Quando uma pessoa é amarga, ela faz os outros sofrerem, mas ela sofre também. Uma pessoa ruim faz as outras sofrer, mas sofre também. Pode não dar o braço a torcer, mas ela também sofre. Agora, quando a gente traz para dentro de nós a amabilidade, uma prontidão em ajudar, em atender, em amar as pessoas são abençoadas, mas nós também temos paz de espírito. Nós também estamos alegres. Nós estamos bem. Então é isto. E o texto diz ainda: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. As pessoas precisam, antes de ouvir a nossa mensagem, de ver a nossa vida. Sabe, se é uma pessoa ríspida, grosseira, chata, não vai parar para ouvir o que você tem que dizer. Mas se você é uma pessoa de moderada, amável, de bom trato, as pessoas vão parar, vão ouvir. Vai ser conhecido diante dos homens o que você é. Nós precisamos ser mais conhecidos pelo que somos do que pelo que falamos. Falar é fácil, mas as pessoas precisam ver. Vamos correr um pouquinho. No versículo 6 fala de um grande, poderoso antídoto contra o ladrão da alegria. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. É a oração. Sabe, quando a gente está triste com alguma situação, a tendência da gente é falar para um, fala para outro, critica isso, critica aquilo. Mas o texto está ensinando-nos que quando nós entramos no quarto e oramos e pedimos e colocamos diante de Deus, choramos na presença de Deus, bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Então, queridos, aqui está algo especial. Quando o seu coração vai entristecendo, você corre diante do Senhor, ora ao Senhor, clama ao Senhor, abre o seu coração diante de Deus. E a verdade é o seguinte:
Nós acompanhamos muitos irmãos que passam por momentos difíceis, choram. E sabe por que estão em pé? Por causa da oração diante do Senhor. Às vezes a gente conversa com alguém que está num problema difícil, começa a chorar. Ai, desculpa por eu estar chorando. Não tem que pedir desculpa, é chorar mesmo, na presença do Senhor. É um grande remédio, é um remédio divino para combater a tristeza, é a oração. Então, queridos, é claro, às vezes a gente pode, de momento de tristeza, compartilhar. Não pode compartilhar com todo mundo, sair falando para todo mundo. Mas louvado seja Deus por estarmos numa igreja e termos irmãos que podem chorar conosco, orar conosco. Mas principalmente, orarmos juntos e buscarmos da parte de Deus, o único que em determinadas situações pode nos confortar, nos consolar e nos sustentar. Agora, caminhando para o final, versículo 9 diz assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. O que isto quer nos ensinar? Pode ser que diante dessa palavra muitos concordem e digam: poxa, pastor, foi uma palavra para o meu coração, foi uma palavra muito boa, uma palavra que eu precisava ouvir. Mas deixa eu fazer um alerta para você. Antes de você descer aquelas escadarias, o inimigo já vai colocar situações querendo tirar, roubar do seu coração, do meu coração, aquilo que aprendemos nesta noite. Por isso ele diz assim: o que aprendeu, o que vocês aprenderam, o que vocês receberam, o que vocês ouviram, o que vocês viram, isso praticai. Tudo isso que nós estamos falando sobre o antídoto contra os ladrões da alegria só terá sentido, só fará efeito se nós praticarmos. Ou seja, renunciando todos os ladrões, observando e negando e deixando de lado todos esses ladrões e cultivando dentro de nós o antídoto contra o ladrão da alegria. Ou seja, trazendo para dentro do nosso coração o que pode nos dar alegria. Então, por isso o texto diz: aquilo que vocês aprenderam, aquilo que vocês receberam, aquilo que vocês ouviram, aquilo que vocês viram, pratiquem isso. Pratique. Uma boa mensagem, que é boa porque é bíblica, ela faz bem, desde que nós a pratiquemos. Alguém pode estar enfermo e o médico receitar um ótimo remédio, mas não fará efeito se nós não fizermos uso desse remédio. E aí o texto continua: o que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Ou seja, quando nós praticarmos aquilo que temos aprendido na palavra, o Deus de paz será conosco. Agora preste atenção: mais importante do que ter a paz do Senhor é ter o Senhor da paz. É ter o Senhor da paz. Versículo 7 também diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Excede o entendimento. Às vezes nós conversamos com pessoas que estão passando sérios problemas, e a gente olha, e às vezes mesmo com lágrimas, problema sério, mas tenha paz. Como que você pode ter paz diante de um problema tão grave? Excede o nosso entendimento. A gente não consegue entender, porque é a paz de Deus. Já disse, quando é uma paz que não é de Deus, uma alegria que não é de Deus, ela é circunstancial, depende do momento. Mas quando é a paz de Deus, é a paz de Cristo, a situação está difícil, está complicada, não foi resolvida, ainda tem lágrima, ainda tem tensão, mas está em paz com Deus. E isto não tem jeito de explicar.
Não tem jeito de explicar, porque excede o entendimento. Vai além da compreensão humana. A paz vai proteger a sua mente. É onde trava-se a grande batalha. Se o ladrão da alegria perder a batalha na sua mente, pronto. Já grande caminho andado. Versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. As nossas, nós temos alegria, mesmo que passemos por necessidade, porque Cristo supre cada uma das vossas necessidades. Versículo 23. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. E é por isso que nós podemos dizer, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Sabem por que que nós podemos? Sabe por que que nós podemos e devemos nos alegrar no Senhor? É porque nós não estamos abandonados à nossa própria sorte. Não estamos à mercê da nossa sorte. Antes, Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Ainda não vemos tudo clareado, tudo limpo, mas eu sei que Deus está no controle. Isso traz paz, a despeito do momento preso, do momento na cadeia, do momento de dificuldade, a despeito de qualquer problema. Nós sabemos que Deus está no controle. Aquilo que não pode ser totalmente compreendido, pode ser profundamente experimentado por aqueles que estão em Cristo Jesus. Herbert, eu gostaria de terminar lendo um texto de Neemias, capítulo 8, versículo 10, que diz assim, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Queridos, pode ser que tenha irmãos que tenham vivido, que estejam vivendo um momento tenso, difícil. Sabe o que vai nos dar força para vencermos? É a alegria que vem do Senhor. A alegria que vem do Senhor. Quero convidar você para curvar a sua cabeça. Fechar os seus olhos. Talvez você tenha, na realidade, tido vontade de ficar em casa hoje. Talvez você veio para cá, mas o coração está apertadinho. A tristeza está lhe batendo fortemente. Mas você veio ouvir nesta noite que a alegria do Senhor é a nossa força. Alegrai-vos sempre no Senhor, que a nossa alegria vem do Senhor. E eu quero orar, para que você saia daqui como quem sai de uma festa. Que você saia daqui, ainda que não veja todos os problemas resolvidos, você vai sair daqui louvando a Deus e dizendo, o Senhor está no controle. Amém. Alegrai-vos sempre, em qualquer momento, em qualquer circunstância, no Senhor. Não é uma alegria que depende da circunstância. Ainda não está tudo resolvido, mas a minha alegria vem do Senhor.